No final da tarde de hoje, o Copom, nosso Comitê de Política Monetária, optou por interromper o ciclo de queda de juros que começou no ano passado, em agosto de 2023, quando a Selic estava no patamar de 13,75, o maior desde 2015, após 7 reuniões consecutivas de queda de juros, que levou a Selic de 13,75 até o patamar atual de 10,5, e nessa reunião o Copom optou por simplesmente manter a Selic no atual patamar. Embora a thumb desse vídeo evidencie uma certa surpresa, a verdade é que não teve surpresa. Se a gente pega, por exemplo, as opções de Copom, que eu costumo mostrar aqui para vocês, veja que momentos antes do resultado da reunião ser divulgado, simplesmente o retrato que ela carregava era de uma ampla expectativa de manutenção, pouquíssimas pessoas acreditando em queda de 0,25 e já tinha até gente acreditando em aumento da Selic nesse ano. O que, se você pensa com a cabeça de janeiro de 2024, é muito estranho, porque a gente pegava as expectativas dos grandes bancos, de casas de research, de investidores no geral, colocando a Selic no final do ano no patamar de mais ou menos 9%, alguns mais pessimistas 9,5%. Eu lembro que o Bradesco, por exemplo, era mais otimista, colocava abaixo de 9%. Mas, como você pode ver até nessa figura que eu estou colocando na tela, semana após semana, as expectativas foram sendo revistas e a Selic terminal, a prevista para o final desse ano, saiu dos 9% para os atuais 10,5%. Isso de acordo com expectativas do boletim Focus, que também foram acompanhadas por revisão de expectativas dos demais participantes do mercado. Os grandes bancos, por exemplo, já haviam o mesmo resultado: uma interrupção no ciclo de queda de juros. E a gente tem que entender por que isso está acontecendo, por que da decisão do Copom em interromper a queda de juros. Já que, por exemplo, se você olha em termos de juros reais, o Brasil é um dos países que tem o maior juro real do mundo. Comparando nossa Selic atual 10,5 com a inflação, 3,93, nesse ranking retirado do site Clube dos Poupadores, vejo que a gente fica atrás apenas da Rússia, que, cabe lembrar, que está em guerra. Então, se não tiver um juro real realmente muito alto, não vai atrair capital internacional, até porque se tornou uma espécie de pária para muitos países do mundo ocidental, principalmente. Se você pega as falas do presidente Lula também, que reiteradamente acusa o Roberto Campos Neto de ser bolsonarista, de estar atrapalhando o governo dele, está mantendo juros mais altos do que era o necessário. Lendo aqui, ipsiliteris, abre aspas, esse país não pode ficar tomando susto de que o mercado gostou disso, não gostou daquilo. O mercado está ganhando muito dinheiro com essa taxa de juros. Isso tem que ficar claro para a sociedade. Novamente citando o Lula, dessa vez em entrevista à Rádio CBN, o presidente afirma o seguinte, abre aspas, só temos uma coisa desajustada nesse país, é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada, o presidente que tem um lado político, que trabalha para prejudicar o país, não tem explicação a taxa de juros estar como está. E aí, pegando esses dois comentários, primeiro dois pontos interessantes, né? Sobre essa questão de que o juro está muito mais alto do que deveria estar e que ele deveria cair mais, na opinião do presidente. E tem outras pessoas com a mesma opinião, mas eu chamo a atenção para o fato de que o dólar, nesse momento, está batendo uma cotação acima de 5,40. Se a gente volta no tempo, a gente já viu o dólar em patamares bem mais altos. Você volta lá na pandemia, o dólar chegou a bater mais de 5,80. Só que a gente tinha uma pandemia e nós tínhamos uma Selic de 2%. E com juros tão baixos assim, o investidor internacional olhava para o Brasil e pensava, eu vou deixar meu dinheiro no Brasil, uma moeda fraca, um país emergente, para ganhar 2%, sendo que eu posso colocar numa moeda forte, com juros zero, é verdade, mas que não deve perder seu valor? Não seria mais atrativo? Então muito capital internacional saiu do país, até por conta daquele momento de aversão a risco devido à pandemia, havia muita incerteza. Agora, apesar da Selic em 10,5, do Brasil ser um dos países com o maior juro real do mundo, dos países investíveis realmente, é o que tem o juro mais alto, o juro real. E mesmo assim a gente está vendo o dólar bater 5,40. Então será realmente que daria para essa taxa Selic cair mais, como o presidente está afirmando? E o outro ponto é, o mercado ele gosta realmente desse juro mais alto? Porque quando você pensa em mercado, um baita de um indicador de mercado é a Bolsa. E o que a gente está vendo na Bolsa é um ano sofrível, no qual o Ibovespa é o índice que mais caiu comparado aos outros índices globais, colocando a Bolsa brasileira na lanterna do ranking daquelas bolsas mais relevantes. Pô, Bruno, mas tem um cara na renda fixa que gosta desse juro mais alto. Tem, mas isso eu não diria que é o mercado. São alguns participantes do mercado, sobretudo aqueles menos sofisticados. O mercado realmente, o cara que tem um fundo multimercado, que tem um fundo de ações, que tem uma gestora que gosta de correr risco, que trabalha com produtos mais estruturados, que quer ver IPOs na bolsa, porque é aí que muitos participantes do mercado fazem muito dinheiro. Esse cara não gosta de juro alto. E aí cabe a gente entender o porquê dessa situação atual. Já que se você olha a inflação desse ano em 3,93%, na verdade os últimos 12 meses, né, pegando uma parte do ano passado em 3,93%, ela está dentro daquela margem que nós temos até o teto da meta. Vamos lembrar que a nossa meta de inflação medida pelo IPCA é de 3%, 1,5 pontos percentuais de tolerância para baixo,
e para cima. Ou seja, até 4,5 a inflação estaria batendo a meta. O Banco Central não precisaria mandar uma cartinha explicando por que não ter batido a meta de inflação. Mas o ponto é que o Banco Central não está olhando apenas para a meta deste ano. Ele está olhando também para a meta de 2025, de 2026, mas principalmente para aquilo que pode ser alterado por uma política monetária, que demora aí cerca de 6 até 18 meses para começar a fazer efeito na economia. O efeito ele não é imediato. A Selic não cai ou sobe, imediatamente você vê isso ser repassado para os demais itens da economia, via crédito bancário, por exemplo. Não é assim que funciona. Então, devido a esse tempo para que realmente as medidas tenham efeito, o Banco Central já sabe que ele tem pouco poder para afetar a meta de inflação desse ano e já começa a enxergar em horizontes mais distantes. E um dos motivos para nossa expectativa de inflação estar nas palavras do próprio pessoal do Banco Central, dos participantes do Copom, e também na percepção dos participantes de mercado se desancorando do que era a expectativa, está particularmente em 3 fatos. Um deles diz respeito à política fiscal do Brasil. Não é novidade para ninguém que acompanha minimamente o cenário político que a gestão atual do presidente Lula focou bastante em melhorar nosso quadro de equilíbrio fiscal, sair de déficit, de um gasto maior do que a arrecadação, por um superávit, arrecadação maior do que gasto, focando na ponta da arrecadação, através de aumento de impostos. E podemos falar que o ministro Haddad ele foi muito bem sucedido nisso no primeiro ano de governo. Prova é que nós chegamos a bater recordes de arrecadação, inclusive nesse ano. Mas apesar dos recordes de arrecadação, o que a gente vê também é um excesso de gasto que continua provocando déficit atrás de déficit. Isso tanto no primário, onde você tem simplesmente arrecadação versus gastos, sem contar os juros da dívida, mas principalmente no nominal, onde por conta de uma dívida grande crescendo a juros altos e mais ou menos uns 50% da dívida pública está atrelada à Selic, você vê uma grande despesa com juros. E na esteira disso vem as críticas do Poder Executivo, do presidente Lula e de outros integrantes do governo, de que esse juro alto prejudica o resultado das contas públicas no final, porque o déficit nominal realmente fica muito alto por conta dos juros. Mas o ponto é que esse juro está alto para tentar ancorar a inflação. E mesmo que ele alto, já está desancorando. De modo que se o governo ele conseguisse equilibrar a nossa parte fiscal através, por exemplo, de corte de gastos, talvez a Selic não tivesse que ficar no patamar que está atualmente. Inclusive, essa é uma nova pauta de discussão, a pressão desses fatores somados, como a interrupção de um ciclo de queda de juros, a bolsa na lanterna dos rankings internacionais, o dólar batendo 5,40, o real se destacando como uma das piores moedas emergentes, perdendo para o peso argentino no ano. Tudo isso levou o Ministério da Fazenda a elencar um cardápio de corte de gastos para levar até o presidente, que diz que vai olhar aquilo, possivelmente tomar medidas, mas deixou bem claro que não vai ajustar o orçamento, nas palavras dele, à custa do pobre. Então, como eu disse, esse é o primeiro fator. Indo para o segundo fator, que ajudou a desancorar a expectativa inflacionária, nós temos a última reunião do Copom, onde aconteceu alguma coisa que ela foi muito impactante para o mercado, que foi o fato de que a decisão de queda de juros, que foi de 0,25, ela não foi tomada de forma unânime. Isso não é tanto problema, porque várias decisões de queda de juros não são tomadas de maneira unânime pelos membros do comitê. Mas a questão foi como o comitê ficou dividido, porque os membros do comitê que foram indicados na gestão do Poder Executivo anterior, era Bolsonaro, votaram por uma queda de 0,25. E os novos membros do Copom, os mais recentes indicados na gestão atual do governo Lula, votaram por uma queda de 0,5. E em entrevistas posteriores, parece que essa não foi uma divisão simplesmente clara, falar, a gente não é o Lula, vai votar 0,25, mas foi o que pareceu para o mercado. Depois o Galípolo, por exemplo, diretor de política monetária, deu uma entrevista falando que, na verdade, eu pensei também em votar por 0,25, mas acabou votando por 0,5. A questão é que quando o mercado viu isso, a sinalização foi muito ruim, porque a impressão que ficou, e eu espero realmente que seja uma impressão e não uma realidade que a gente virá descobrir no próximo ano, é de que o pessoal que entrou na gestão atual será mais leniente no combate à inflação, falando que não, a gente quer descer mais a Selic e não tem problema em enfrentar uma inflação mais alta, chegando no teto da meta, eventualmente até passando disso, para agradar o atual presidente. E aí, sabendo que no final do ano a gente tem a mudança da presidência do Banco Central, sai o Roberto Campos Neto para entrar alguém que nós não sabemos quem é. Logicamente que há uma certa expectativa em torno de alguns nomes, mas já teve entrevista do Lula falando que ele colocaria alguém muito alinhado com ele. Então não sei se os nomes que são veiculados hoje são de fato essa pessoa, mas o fato é que pensando que vai entrar alguém tão alinhado com ele, o mercado ele ficou com medo da repetição daquilo que a gente viu durante o governo Dilma, na gestão da Alexandre Tombini, que ficou conhecido no mercado como Alexandre Pombini, em referência àquela questão que vem lá do mercado americano, de que quando você tem um posicionamento mais hawkish, ou seja, querendo aumentar os juros, você é um falcão, e quando você quer diminuir os juros, você é mais dovish, em referência ao pombo. E aí o Tombini virou Pombini por conta disso, porque na época da Dilma
Dilma, ele diminuiu o juro na canetada. Vamos lembrar também que não era uma época de Banco Central independente, como nós temos hoje. Aquilo acabou ajudando na reeleição da Dilma, mas também fez a inflação no Brasil voltar ao patamar de 2 dígitos. Ela estava em mais de 10%, enquanto a Selic estava na casa dos 7%. E aí você não tem apenas a inflação de curto prazo disparando, mas uma série de expectativas alteradas em relação ao futuro. Porque se a inflação está mais alta, no futuro você vai precisar de juros mais altos para conter aquela inflação. E aí se você entra lá no site do Tesouro e vai na parte das taxas do título IPCA mais 2035, eu gosto desse título porque ele está em negociação já há muito tempo, inclusive durante a época do governo Dilma. Você olha e vê que ele chegou a pagar a taxa de IPCA mais 7,8. Então para quem acha que IPCA mais 6 é muito bom, IPCA mais 6,4 que chegamos a bater agora é muito bom, e de fato é bom, só que não é porque a taxa tá alta que ela não pode subir ainda mais, caso alguma coisa assim viesse a acontecer. E a gente não sabe se vai acontecer, mas a questão é que a mudança de expectativa mexe com os preços atuais. E para fazer novamente com que os preços e expectativas voltem para o patamar onde elas devem estar ancoradas, é necessário que o Banco Central tenha um posicionamento mais hawkish, mais duro, no sentido de manter os juros mais altos. E o terceiro fator tem a ver com isso, mas não aqui no Brasil, mas sim nos Estados Unidos. Donos da moeda mundial, o dólar, onde reiteradamente nós vimos o FONC, que é o equivalente ao nosso Copom aqui do Brasil, provocando no mercado o adiamento da expectativa quanto à queda de juros dos Estados Unidos. Então se a gente volta no começo do ano, havia expectativa de que os juros iriam cair ainda no primeiro trimestre, depois no segundo, depois no terceiro, a expectativa agora já está para o quarto trimestre, para queda em novembro. E aí pense, se coloque no lugar dos membros do Comitê de Política Monetária de um país emergente, que começou essa queda de juros no ano passado, antes da queda de juros americana, mas acreditando que em breve os Estados Unidos viriam a cortar juros. E aí você foi cortando juros, não, eles vão começar, e eles não começam. E aí você conseguiu fazer o juro cair em 1%, 2%, 3%, 3,25%, e os americanos não começaram ainda. Só que conforme o juro foi caindo, você foi vendo também que o dólar, que estava em 4,5, 4,6, 4,85 no final do ano passado, voltou a ficar acima de 5, foi para 5,10, 5,20, 5,30, 5,40. Imagine que você continue caindo os juros desse país emergente, enquanto o preço mais importante do mundo, que é o preço do dólar, da moeda americana, continua parado no mesmo lugar. E agora tira o seu chapéu de participante de um comitê de política monetária e coloca seu chapéu de investidor internacional. E pense o seguinte, lá atrás você queria ir atrás do maior retorno para o menor nível de risco. E aí você olha para o Brasil e vê, caramba, o Brasil tem juros de 13% contra 5,25% aqui no mercado americano. Lá, na verdade, o juro fica numa banda, né? Tá entre 5,25% e 5,5%. Ou seja, dá para ganhar uns 7% a mais no Brasil, investindo em renda fixa, emprestando dinheiro para o governo, desde que o câmbio se mantenha inalterado. Mas como o Brasil tem um juro muito alto, vai receber muito fluxo de estrangeiro, o câmbio deve se manter inalterado. Só que com o tempo, essa taxa de juros vai baixando. E aí você começa a ver fluxo de saída de capital do Brasil. É o que a gente está vendo nesse ano. 40 bi já saíram na nossa bolsa. Só nesse mês, 4 bi de reais. Para esse dinheiro saindo, é real que vai ser trocado por dólar. Essa demanda por dólar faz o preço do dólar subir. Aí esse cara que faz essa conta, ele vê, nossa, eu vou ganhar agora 5% a mais de juros, mas cara, eu tô perdendo 10% no câmbio. No final, eu não tô ganhando. Eu tô correndo mais risco num país emergente do que eu correria no mercado americano para ter menos resultado. Não faz sentido. Ele tira o dinheiro também. Portanto, perceba que enquanto a taxa de juros americana permanecer nesse patamar entre 5,25 e 5,5, fica complicado para o Copom seguir na batida de queda de juros. Porque com esse diferencial de juros diminuindo, o Brasil fica menos atrativo para se investir dinheiro. Nisso o pessoal tira capital aqui do Brasil. Com esse capital saindo, o dólar fica mais alto, como a gente está vendo agora, a cotação dele em relação ao real. Esse dólar mais alto encomenda uma inflação mais alta, porque tudo que pode ser exportado e que é importado fica mais caro. Essa inflação mais alta provoca juros mais altos no país, que por sua vez vão afetar toda a economia. E aí quando a gente fala de juro mais alto, não é apenas a Selic, mas até os juros futuros que também estão mais altos, por conta da situação fiscal do Brasil, a gente continuamente gasta mais do que arrecada. E esses juros mais altos prejudicam o valor das empresas e tornam o investimento em bolsa menos atrativo, explicando esses patamares baixos que a nossa bolsa está, comparado ao avanço de várias bolsas pelo mundo. Apesar do juro americano alto atraindo muito capital para os Estados Unidos, vários mercados emergentes andaram, enquanto o Brasil infelizmente ficou para trás. E nisso, vale lembrar da importância de você ter um portfólio diversificado, não depender apenas de Brasil. Se eu dependesse apenas de Brasil, eu estaria ficando mais pobre nesse ano, com bolsa em queda, com o mercado de fundo imobiliário meio parado, a renda fixa até está andando, mas como o real desvalorizou em relação ao dólar, pensando em riqueza em termos internacionais, em dólar, que é como você deveria pensar, já que você não quer ser rico apenas no Brasil, você quer poder ser rico em qualquer parte do mundo, a gente estaria perdendo. E aí nisso você tem que pensar em duas coisas. Investir fora do país, eu tenho aquela minha meta de ter pelo menos 50% do meu patrimônio investido fora do Brasil, ou Brasil fora do meu dinheiro, que é investir, por exemplo, em cripto. E para quem quer aprender mais sobre cripto e sobre uma das oportunidades mais assimétricas desse mercado, onde você pode ter ganhos percentualmente muito interessantes,
investindo pouco ou até mesmo nada, dependendo de como venha a ser. Estou falando dos chamados airdrops. Vale a pena assistir uma masterclass que vai ser ministrada pelo Felipe Santana, da Paradigma Education, no dia 24 de junho. Lembrando que após essa masterclass a gente abre a turma do Viver de Renda Cripto, dia número 6. Então, para quem quiser fazer parte e conhecer mais sobre essa oportunidade, há um link aqui na descrição. E uma última pergunta que fica é, caramba, Bruno, e o nosso mercado? Tá ruim, já vi que tá ruim comparando ao mercado internacional, você falou agora, mas será que ele não vai andar? Não vai ter uma recuperação? E eu acredito que há uma subida de bolsa encomendada aqui no nosso mercado, mas que não depende de fatores internos, mas sim de fatores externos. E recentemente a gente viu isso no ano passado. Se você pega o desempenho da bolsa no passado, a gente subiu, que eu falo de Ibovespa, 22,28%. Só que diferente do que a nossa cabeça linear de ser humano nos leva a pensar, essa subida ela não foi igual uma escadinha, dividida de maneira igualitária mês a mês. Não. Se você pega até outubro do ano passado, sabe quanto o Ibovespa subia? Apenas 3% no ano. Então muita gente teve a percepção de que, nossa, o ano foi excelente, mas até outubro subia 3%. A gente se encaminhava para fechar mais um ano ruim na parte acionária aqui no Brasil. Contudo, em novembro, a bolsa subiu 15% em um único mês. Aí você fala, foi alguma mudança de posicionamento interno aqui no Brasil. Na verdade, não. Se você pega as manchetes da época, o que se discutia era gastar mais. Algo que aumentaria o nosso déficit, que seria encarado de maneira negativa pelo mercado. Então, por que a gente subiu 15%? Basta pegar aqui a Treasury de 10 anos, o título público de 10 anos pré-fixado do Tesouro Americano. Veja que os juros desses títulos estavam bem altos até outubro e em novembro eles caíram muito, vertiginosamente. Nisso, vários mercados emergentes se deram muito bem, inclusive o Brasil. Aí saímos dos 3% de subida em outubro, mais 15% em novembro e o restante veio em dezembro. E o mesmo tipo de coisa pode acontecer nesse ano quando o juro americano começar a cair lá fora. Tanto o juro curto quanto o juro longo. Essa queda da qual eu falei no ano passado foi toda do juro longo. A Fed Funds Rate, equivalente à nossa Selic, ela continua no mesmo patamar, 5,25 até 5,5. Então, quando isso acontecer, eu vejo um potencial para que a nossa bolsa suba, fundo imobiliário suba, a taxa dos títulos públicos de longo prazo venha a cair um pouco. Agora, vamos lembrar que não só de fatores externos vive o nosso mercado. De fato, eles impactam, o Brasil não é uma ilha, mas também tem a conjuntura interna. Prova disso é que, nesse ano, várias bolsas andaram, enquanto o Brasil ficou para trás. E todo mundo é afetado por esses fatores externos. E o interno pode continuar fazendo peso. Vai depender daquilo que o governo vai decidir em termos de, principalmente, corte de gastos. O que eu acho difícil que venha acontecer em um ano onde você tem eleição municipal, né? Também tem esse ponto. Mas sobre essa questão de bolsa e fundo imobiliário, isso eu pretendo deixar vocês mais atualizados nas séries aqui do canal Viver de Ações e Viver de FIIs, onde eu tenho carteiras para acompanhar só esses ativos. E aí, para terminar, eu quero saber a sua opinião. Você acha que nesse ano, no final, pensando que o que a gente tem de previsão é queda de juro americano lá por volta de novembro, pode acontecer a mesma coisa do ano passado? A gente está tendo um ano horrível e de repente tem uma reprecificação? Ou não, você acha que dessa vez teremos um ano negativo para o Ibovespa? Então deixe os comentários, como eu sempre falo assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com vocês. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.